Estive 2 vezes em Sete Além e a última vez eu fui marcada. Meu nome é Sara, sou do Rio Grande do Sul e hoje venho contar minhas experiências em Sete Além. O ano era 2018, era uma madrugada por volta das 3 horas da manhã e eu acordei com vontade de ir ao banheiro, assim diz a Sara, né? Era uma madrugada muito fria e eu estava com muito sono, então fiquei com preguiça de ir ao banheiro. Acabei dormindo e acordei sentindo uma dor muito forte no pé da barriga. Então levantei com muito frio e preguiça e fui ao banheiro. Como eu estava muito cansada, eu sentei no vaso e peguei no sono. E nesse sono, eu tive uma experiência com Sete Além. Até então eu não sabia que era Sete Além. Sonhei que eu estava em um lugar muito feio. Era um lugar onde havia umas relvas secas e árvores distorcidas. Eu estava em uma rodoviária abandonada. No momento só se encontrava eu e uma mulher alta, parecia uma mulher gigante, uma mulher alta, muito feia e muito mal-humorada. Eu chegava no banheiro e perguntava a ela se eu podia usar, e eu estava com muita vontade de usar o banheiro. Estava sentindo uma dor muito forte na barriga, precisava usar o banheiro urgente. Então, a mulher falou que estava limpando o banheiro. Ela apareceu com um rodo, uma vassoura e um balde. Ela saiu do banheiro e mandou que eu usasse. A hora que eu entrei no banheiro, eu não tive coragem de usar. O banheiro estava imundo, tinha muita lama, era como se fosse um esgoto a céu aberto, misericórdia. Um esgoto a céu aberto. Então, o cheiro daquele lugar não existe na terra. Era um cheiro diferente, um cheiro horrível, que incomodava, não tinha como eu ficar ali. Então, eu saí daquele banheiro com vontade de fazer o xixi, mas não consegui. Então, fiquei perdida na rodoviária. Eu ia para um lado e ia para o outro. Era tipo um prédio velho antigo, cheio de paredes com marcas, com lágrimas, desenho de lágrimas, desenho. Tinha palavras que eu não entendia. Quis dizer que era como se fosse aqueles lugares onde as pessoas escrevem tudo que quer, pronto, era isso. E desenho, né? Ela disse que tinha muitos desenhos esquisitos, que ela também não entendia. A mulher voltou ao banheiro muito mal-humorada e falava assim: você mexeu nas caixas? Perguntava para ela. Ela disse que lembra de ter visto umas 4 caixas, né, dentro do banheiro, mas ela não sabia o que era que tinha dentro das caixas, né? Então, ela disse que aquela dor na barriga dela continuava muito forte, né? E ela disse que com vontade, né, no sonho, assim, ela sonhava que tinha muita vontade de ir ao banheiro, mas ela não conseguia. Então, ela dizia que desejava o banheiro dela, né? Dizia, ai, como eu queria estar no meu banheiro. E ela começava a dizer, eu preciso do meu banheiro, eu preciso do meu banheiro, ficava repetindo. E ela acordou no banheiro, né? E, nossa, tomei um susto, ela falou, tomei um susto e vi que estava no meu banheiro. Então, fiz lá a necessidade e voltei para a cama e fiquei acordada pensando naquele sonho. Tinha medo de dormir e voltar a sonhar naquele lugar. Era um lugar horrível. Passou-se o tempo, com mais ou menos 8 a 9 meses, eu fui a São Paulo, pois eu sou vendedora, tenho uma lojinha e faço compras em São Paulo. Eu e uma colega fomos a São Paulo fazer as compras. Ficamos em um hotel que costumamos ficar quando vamos a São Paulo fazer compras. É um hotel no centro de São Paulo, em uma das avenidas antigas, mas um hotel antigo, mas bem aconchegante. Já tenho o costume de hospedar-me lá. Então, chegamos em São Paulo e fomos a este hotel. A galera já nos conhece e, como sempre, somos bem acolhidos. Passamos o dia fora, nas compras, e quando voltamos, à tarde, descemos para jantar. Chegando lá embaixo, tinha bastante pessoas sentadas nas mesas jantando. E ao lado da mesa que nós sentamos, que eu olho, a mulher do sonho estava sentada a jantar. Ela estava sozinha e eu tomei um susto, misericórdia. Tomei um susto, pois eu lembrei na hora daquela mulher do pesadelo. E eu só percebi que era a mulher do pesadelo porque eu vi que alguém olhava o tempo todo para mim. Aquela mulher, ela fitava os olhos em mim e só faltava não tirar.
E eu fiquei assustada, pois eu tinha sonhado com aquela mulher, era ela. Olha só. Inclusive, a blusa que ela estava azul foi a blusa do sonho. Nossa. Então, aí nós jantamos, ela disse aqui que aí jantaram, né? E voltaram para o quarto, subiram, né, para o quarto. E ela disse que foram organizar as coisas e dormiram bem tarde, era por volta de mais de 11 horas da noite quando dormiram. A colega estava muito cansada, dormiu primeiro. E ela ficou pensando, né, nossa, como que aquela mulher que eu sonhei há alguns meses atrás, há quase um ano, né, aparecer aqui em São Paulo, nossa, olha só a distância, nada a ver. Então ela disse que quando dormiu, ela estava muito cansada, ela disse que dormiu, né? E quando ela dormiu, ela teve um pesadelo. Ela sonhou que estava com vontade de ir ao banheiro. E ela disse que sonhou que estava na casa dela. Engraçado, os banheiros, as pessoas dizem que banheiro tem portais, né? Que os obsessores, os lavas espirituais, elas sobem pelos banheiros, né? Pelos ralos. É por isso que é importante deixar desinfetado, tampado, né? Porque as lavas espirituais, né? Elas sobem pelos ralos, né? Que fica impregnado nas paredes. Então, o banheiro, ele tem tudo a ver com coisas, de energias negativas, com essas coisas lá de baixo. Então, eu sonhei que eu ia ao banheiro da minha casa, e chegando no banheiro, no sonho, eu estava muito cansada e com frio. A cena se repete, né? Então, quando eu sentei, eu sonhei que eu sentava no meu banheiro e sentia aquele alívio, né? Ela fazendo, né, o número 1, sentia aquele alívio. E daí, ela já dormiu, né? Ela disse que já fazia, dormia, né? Só que ela estava dormindo nessa segunda experiência, né, que ela teve. Ela disse que já se encontrava nessa rodoviária. Por certo que essa rodoviária existe em Sete Além, né? Então, essa rodoviária deve existir, essa rodoviária em Sete Além. As pessoas que têm experiência, né, devem passar também muitos por essa rodoviária, né? E a mulher que se dizia ser recruta, então deveria ser o quê? Um espírito de Sete Além, que recruta as pessoas, né? Que levam as pessoas para lá, ou que passa de volta, sei lá. Deve ser uma pessoa que trabalha, né? Entre Sete Além e entre o nosso, né? O nosso mundo, o nosso, como é que se diz? A nossa realidade, né? Não sei se é assim que explica. Então, eu me encontrava novamente naquele pesadelo e eu lembrava de tudo. Eu falava, meu Deus, como é que eu fui parar aqui de novo? Só que ela diz o seguinte, olha, eu lembrei que eu precisava me concentrar no banheiro da minha casa para voltar. Nisso ela aparecia novamente perguntando se eu tinha mexido nas 4 caixas. Que as caixas, ela disse que até hoje não sabe o que significa as caixas, mas ela na primeira experiência ela viu as caixas. Na segunda experiência também ela via as caixas. E a mulher dizia que era recruta. A mulher estava vestida de pessoas que limpam, né? Faz serviço de limpeza, mas a mulher era uma recruta. Então, ela disse que a mulher saía com a cara feia, né? Implicando com ela. E ali ela disse que não conseguia fazer, pois o banheiro era realmente imundo. E ali ela ficava com medo. E ela saía daquele banheiro porque ela não suportava o mau cheiro e a sujeira que tinha. Era aterrorizante. Então, ela disse que sai andando, perambulando naquela rodoviária que não havia ninguém ali, era como se estivesse um deserto, né? E ela via aquela relva seca, aquelas árvores distorcidas, né? Aquele mau cheiro de esgoto. E ali ela parava em um lugar, como se fosse um grande pilar, bem alto, que segurava o prédio velho. E ali ela começava a dizer, eu quero ir ao meu banheiro, eu quero ir ao meu banheiro. E acordei agoniada na cama do hotel. E ali não dormi mais, fiquei amanhecer o dia com medo de dormir e sonhar novamente que era Sete Além, que depois foi que ela entendeu que era Sete Além. Então, de manhã, quando elas desceram, se arrumaram, elas desceram para tomar o café e né, fazer as compras, que ela abre a porta, ela se depara com aquela mulher. A mulher estava quase em frente à porta, curiando não sabe o quê. E ela disse que tremeu nas bases quando viu aquela mulher. Elas desceram, tomaram café, foram e depois ela não viu mais aquela mulher. Quando foi no último dia, que estávamos nos despedindo do hotel para voltar, eu me deparo com a mulher segurando uma mala e olhando para cima, perto do hotel. Misericórdia. Então é essa a história dela. Quem gostou, deixa aí o like, tá certo? Que experiência, hein? Misericórdia. Essa foi
Então é isso, pessoal. Quem gostou aí do relato, vão me deixando aí o like para mim. Pessoal tem muitas experiências, né? Teve um rapaz também que me enviou, né, um relato. Ele disse que alguns anos atrás, né, ele tinha uma namorada, né? Ele é pernambucano. Ele tinha uma namorada, né? E hoje ele é casado com essa moça e ele disse que foi a primeira moto que ele comprou, né? E a primeira viagem que ele fez dessa moto foi ir à casa dela, né? Ele disse que era uma sexta-feira à noite, né? E ele disse que estava muito feliz, né? Porque tinha recebido a moto e tudo. E ele disse, pessoal, que como ele não tinha habilitação, ele foi para a casa dessa namorada, que também morava em um sítio, né? Eles moravam em um sítio lá, né? Então, ele disse que era um pouco longe, né? O sítio que a moça morava. E ele disse que aí foi, né? Ele disse que era tardezinha, assim, tipo umas 5h30. Ele disse, eu vou cedo, porque é perigoso, né? Alguém pode roubar a moto, então eu vou mais cedo. E ele se arrumou todo, pegou essa moto, muito feliz, né? E foi. Só que tinha um caminho, né? Que não era pela rodovia mesmo, né? Tinha uma estrada que era mais perto, só que era uma estrada assim bem, que passava numas matas, né? Numas fazendas, né? E ele disse que pegou esse caminho, né? E ele disse que era um caminhozinho estreito, mas ele, né, era mais ou menos conhecia. Então ele saiu e ele se perdeu. Ele disse que chega em certo lugar e era como se fosse uma encruzilhada, né? Nessa encruzilhada ele disse que havia uma porteira, né? E aí uma estrada bem reta, né? Só que ele lembra que aquela estrada ia sair em outra região, né? Então ele passa naquela porteira, né? E ali ele segue, e ele disse que vai andando, e não via, ele disse que foi entrando, né, num lugar plano, assim, né, ele disse que via algumas casas, e ele disse, pessoal, que se perdeu. Ele disse que não sabia mais onde estava, e quanto mais ele rodava, eu lembrei de uma vez que a gente foi pro sítio, né, e a gente se perdeu. E eu digo, nós estamos em sete além, né, porque eu não conhecia essa região, me perdi, eu não sabia onde estava. Então ele se perdeu, e ele encontra, né, um homem, ele disse que era um senhor. Ele disse que aquele senhor era muito esquisito, muito estranho, como se fosse uma ferramenta nas costas. Tipo, não era enxadeco, era como se fosse aquele negócio, eu não sei como é, chibanque, né? Tava com chibanque nas costas. E aquele senhor, ele tinha os olhos fundos, né? E ele foi pedir informação àquele senhor, né? Aquele já era de noite, né? Porque nessas alturas já havia anoitecido. E aquele senhor olhou assim para ele, né? Ele disse que aquele senhor com a roupa branca, né? Todo branco, aquele homem esquisito, né? E aquele senhor disse, o que você faz em Sete Além? Então ele disse que, nossa, quando ele escutou ele sabia nem o que era Sete Além. Ele disse, e aqui é Sete Além? Mas assim, é o sítio de que ele ficou perguntando aqui, a região aqui é o que? Perto da onde? Ele estava perdido, né? Então ele disse, pessoal, que esse homem perguntou apenas o que ele estava fazendo em Sete Além, que ele voltasse imediatamente. E ele não contou a história, voltou. E ele disse que rodou muito, né? Depois foi que ele se deparou, né, novamente na porteira, mas depois que ele rodou muito, né? Ele ficou tentando lembrar. Ele disse que estava meio escuro, né? E ele disse, pessoal, que foi assim uma experiência aterrorizante, né? Porque ele disse que era um lugar que não tinha como ele se perder, mas ele disse que era um lugar muito diferente. Não era um lugar feio, mas era um lugar que não era ali, aquele lugar. Então, quando ele chega na porteira, ele olha tudo direitinho e aí ele volta à realidade, né? Ele vê que reconhece o lugar por onde ele passou e ele voltou para casa. E aí, quando foi no outro dia, ele disse, eu vou logo cedo, eu vou com sol claro para mim não me perder. E por volta de 8 horas da manhã, ele pegou, para matar a curiosidade, né? Ele pegou a moto e saiu pelo mesmo lugar. Ele disse, eu quero descobrir que lugar é aquele. E ele disse que foi por todos os lugares, certo? Passou na porteira e seguiu. E ele disse que não tinha nada a ver com o lugar que ele viu à noite. Ele disse que foi muito bizarro. As casas que ele via, tudo que ele via, a estrada, era tudo diferente. E ele disse que quando ele passou, né? Ele foi olhando, observando tudo que ele tinha visto, né? Prédios antigos, casas antigas, mata, né, riacho, aqueles riachos, ele disse que aquilo não existia lá, né? Então ele disse que foi passando e ele disse, nossa, que lugar é aquele? Então eu tive em outro universo e não sei. Então ele disse que tentava, no mesmo lugar que ele passou, ele disse que tentava lembrar casa de um lado, casa do outro, casa velha, antiga. Ele disse que tentava ver aquelas casas antigas, né, casas com um negócio tipo forquilha segurando, e ele disse que tentava encontrar aquela casa velha, o casarão antigo, sabe? Todo, sabe, coisa, bem, um lugar bem esquisito e feio.
E ele disse que não consegue encontrar esse lugar. Então ele disse que foi uma experiência que depois eles as pessoas falando sobre Sete Além, ele disse, eu acho que eu estive em Sete Além. Então é esse, pessoal, o relato de hoje, né? Quem gostou das histórias de Sete Além, deixa aí o like, tá bom? Para me ajudar. E eu vou estar trazendo mais histórias de Sete Além, porque tem muitas, viu? E vou estar trazendo.